com a gente aqui. Gostaria de me apresentar inicialmente. Eu sou Vinícius da Joiners, faço parte aqui do time da Joiners. Vou introduzir um pouco sobre nós para você, para quem ainda não faz parte da comunidade Joiners, quem ainda não tem o nosso aplicativo. Nós da Joiners, nós realizamos o match perfeito entre o perfis, né, de estudantes e jovens recém-graduados com o mercado de trabalho. Então, a Joiners, ela é uma ponte entre o mundo dos estudos e o mundo do trabalho. Então, se vocês ainda não fizeram o download do nosso aplicativo, juntem a nossa comunidade, confiem na inteligência artificial da Joiners, que a gente vai realizar esse match perfeito para vocês. Bom, gostaria de introduzir um pouquinho sobre o que as nossas experiências online, né, que são esses webinars que nós organizamos para a nossa comunidade, para os estudantes, para os jovens recém-graduados. Nós tivemos a nossa primeira experiência online no mês passado no Brasil. Conversamos um pouquinho com alguns profissionais sobre diversidade e inclusão. E agora estamos na nossa segunda edição, onde a gente vai explorar um pouquinho mais sobre o mundo de Talent Acquisition, né? Aquisição de talentos. Estou aqui com 5 profissionais incríveis hoje, que vão começar a se apresentar e contar um pouquinho mais sobre a vida profissional deles e também sobre a vida pessoal que fez eles chegarem aonde estão hoje. Eu gostaria de agradecer a participação deles mais uma vez e de todos aqui presentes. Gostaria que então, por favor, Ana, se apresente, conte um pouquinho mais para a gente antes da gente iniciar a nossa rodada de perguntas. Bom dia, eu sou a Ana Ferrarese. Eu vou começar pela minha autodescrição primeiro. Então, eu sou uma mulher branca, com traços orientais, o cabelo castanho claro, e estou usando uma blusa preta, regata preta, e eu estou com um fundo de um dos nossos projetos aqui na JDE, que é sobre diversidade, equidade e inclusão. Primeiramente, muito obrigada por poder estar aqui com vocês, né, participar desse momento. Faz parte do meu propósito poder estar conectadas com pessoas que querem se desenvolver, querem ser protagonistas das suas vidas, das suas carreiras e até mesmo do seu desenvolvimento. Então, muito bom vê-los por aqui. Como eu disse, eu sou Ana Ferrarese, eu sou formada em administração de empresas, com pós-graduação em gestão de projetos. E hoje eu trabalho na JDE Peet's, que é a Jacobs Douwe Egberts. Nós somos uma multinacional holandesa, presente no mundo inteiro, a maior empresa aí de cafés e chás. E aqui no Brasil, marcas conhecidas como Pilão, Pelé, Caboclo, Lor, Café do Ponto, Damasco. Então, algumas marcas aí presentes em algumas regiões do Brasil e recentemente também Maratá, que é bem presente no Norte e Nordeste. Eu sou gerente de Talent Acquisition e Talent Management, então eu tenho 2 chapéus aí, 2 responsabilidades de olhar praticamente todo o ciclo, desde o candidato, né, até o processo de desempenho e desenvolvimento dentro da JDE. Estou aqui já há quase 6 anos, tenho um time de 9 pessoas que estão junto comigo, me apoiando e me suportando aí nesse processo de atração e desenvolvimento dos nossos talentos aqui na JDE. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Ana, pela sua apresentação. Seguimos para a Bianca. Pessoal, bom dia, tudo bem? Sou Bianca Santos, faço parte hoje atualmente do time de People da Daqui, fico focada na parte de Talent Acquisition. A Daqui ela é uma startup nova no Brasil que atua com o segmento de delivery de supermercado, né? Tem 3 anos, mas vem crescendo aí bastante, tomando conta do mercado e trazendo bastante inovação. Na Daqui hoje nós atuamos em 2 praças, que é São Paulo e Minas Gerais, e temos anualmente também um programa de estágios bem bacana que a gente está para lançar ali em dezembro, aproveitando as férias escolares, justamente para que os nossos candidatos tenham mais disponibilidade em se dedicar para esse processo aí de estágio que nós temos, tá? Depois eu vou deixar aqui o link para que quem quiser se informar um pouquinho mais, para que vocês também possam conhecer também um pouco mais a Daqui.
tá? Falando de Bianca, sou de São Paulo, formada na área de RH, atuo já há 4 anos na área como recrutamento e seleção. Antes de atuar nessa parte de varejo e logística, atuava com a parte de telecomunicações e hoje no nosso time nós temos 6 pessoas, dividida em área da logística e área de varejo, né, que são as lojas da Daqui, e uma pessoa atuando hoje no corporativo, tá? Minha autodescrição, sou uma mulher negra, utilizo tranças, estou utilizando uma blusa branca e o fundo meio engraçado. Obrigada. Muito obrigado, Bianca. Fabiana, por gentileza. Olá, todo mundo, bom dia, tudo bem? Grande prazer em estar aqui. Eu sou Fabiana Braga, eu estou trabalhando há 3 anos na Nokia, na área de Talent Attraction. Venho do mundo da indústria do petróleo, trabalhei como 14 anos. Originalmente fui uma professora de inglês. Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, uso uma blusa vermelha e tenho atrás de mim uma tela de fundo colorida do arco-íris, tentando mostrar essa diversidade que a Nokia quer imprimir nas suas experiências com colaboradores e com o público externo. Como eu dizia, eu trabalho aqui há 3 anos. Falar de Nokia não falar mais de telefone celular. A empresa, o negócio da empresa não é mais a venda de telefone. A empresa, com certeza, você se surpreenderia como ela está presente em toda sua vida, desde a Lua. Estão instalando internet na Lua para facilitar a experiência e a comunicação com os rovers. Enfim, em tudo que você precisa de telecom, tenha algum instrumento, algum aparato e alguma rede da Nokia. Estou aqui para, com a minha singela contribuição, tentar desmascarar aí algumas dúvidas e ajudar esse time tão bonito que a gente vê aqui a falar para vocês de coisas relevantes do mercado e de como entrar, como começar uma carreira. Perfeito, muito obrigado, Fabiana. Gustavo, por gentileza. Oi, gente, bom dia. Eu sou o Gustavo, eu sou um homem branco, tenho cabelos castanhos, tô com uma camiseta branca, o crachá, o cordão do crachá rosa e meu fundo, né, esbaçado. Bom, eu trabalho aqui na ThoughtWorks, eu tô aqui há aproximadamente 6 anos e tô como responsável pela área de recrutamento e seleção no que diz respeito à contratação de pessoas de dados, né? A qual a gente tem grandes desafios e vamos falar ali mais um pouquinho adiante ao longo da nossa mesa redonda. E a ThoughtWorks é uma consultoria global de software, né? Nós temos aproximadamente 30 anos de história, temos presença atualmente em torno de 15, né, 16 países e quase 12 mil pessoas trabalhando globalmente com a gente, né? A gente tem um foco na área de software, na área de melhorias, construções de softwares, aplicativos, soluções em dados e infraestrutura, né? Sempre baseada com a nossa cultura, com o nosso foco no olhar humano, com o nosso foco em diversidade e inclusão de pessoas, né? Com a nossa excelência em termos de conhecimento, expertise de consultoria e também processos de TI, né? Eu, como profissional, tenho mais de 12 anos de experiência. Não comecei a minha carreira na área de, né, capital humano, de pessoas, de recrutamento e seleção. Comecei na área de finanças e aí migrei, né, para a área de pessoas. E estou aproximadamente, né, 10 anos, 11 anos trabalhando com recrutamento e seleção e atuando sempre em mercados de consultoria de TI, segmentos de saúde, né, healthcare, foi sempre o meu foco, né, de carreira. Estou muito feliz pelo convite, acho que vai ser uma mesa bem bacana, né, porque como a Fabiana comentou, tem muitas conversas, palestras que falam sobre a parte técnica, que falam sobre recrutamento em termos de estágio, de programas, mas trazer o nosso dia a dia, o nosso lado aqui para vocês conhecerem também, vai ser muito bacana para
trazer ali detalhes, informações de como que funciona, né, a parte de trás, os bastidores de um processo, né, e da parte também, né, de fluxos, né, e informações no que diz respeito, né, a recrutamento e seleção, a Talent Acquisition. Muito obrigado. Perfeito, Gustavo, muito obrigado. Luma, por gentileza. Não posso ficar. Bom dia, gente, tudo bem? Meu nome é Luma, minha autodescrição, né? Eu sou uma mulher branca, com cabelo loiro, curto, né? Aqui no fundo tenho algumas estantes de livros, e trabalho no Banco Mercantil. Falando um pouquinho sobre o banco, né? O Banco Mercantil é um banco tradicional mineiro, né? Um banco já tem 80 anos aí de jornada. Esse ano já estamos batendo 8 milhões de clientes e estamos crescendo aí para outros estados também, aos pouquinhos aí conquistando o Brasil. O Banco Mercantil trabalha exclusivamente com o público 50 a mais, né? Então, geralmente, aposentados, beneficiários do INSS são o nosso público-alvo. Falando um pouquinho sobre mim, sou formada em psicologia, tenho uma pós-graduação em Tech Recruiter, gestão de talentos de tecnologia, e uma especialização em People Analytics. Então, hoje, atuo muito forte na área de talent acquisition, né, em contratamentos de tecnologia, mas também nessa parte de People Analytics, fazendo essa gestão aí da área de recrutamento, no que se refere a dados. É isso. Perfeito, muito obrigado a todos pelas apresentações. Mais uma vez é um prazer tê-los aqui, um grupo muito excelente. Bom, vou contar um pouquinho sobre a nossa estrutura de como vai funcionar hoje aqui. Eu vou fazer 3 perguntas, então, para os nossos participantes, para os nossos palestrantes aqui, e eles vão se complementando ao longo da nossa conversa. Ao final, então, a gente vai abrir o espaço para que vocês, né, os nossos os atendentes aqui, possam participar e fazer as perguntas que eles têm para os nossos convidados palestrantes. Então, por enquanto, o microfone de vocês não está disponível, mas no final ele ficará aberto para que vocês possam fazer as perguntas, ou se quiser colocar através do chat também, fica aberto. E a câmera, não fiquem com vergonha, podem abrir a câmera que a gente está aqui, a gente também quer ver a carinha de vocês. Bom, eu vou iniciar com a primeira pergunta, então. A pergunta vai ser direcionada para a Ana. Ana, conta para a gente, então, o papel, o desafio e as responsabilidades de um profissional de Talent Acquisition. Por favor. É, que muitas pessoas têm em mente de que o papel de Talent Acquisition, né, e as responsabilidades estão muito voltadas para o recrutamento em si. Mas aqui a gente costuma dizer que Talent Acquisition não é só recrutamento e seleção, né? Faz parte de todo um processo, de toda uma jornada de experiência. Nós valorizamos muito o que vem chamando aí no mercado de Employee Experience, que é conhecido também como EX. Para quem é de RH, né, conhece bastante aí, mas é um termo que tem até uma analogia da experiência do cliente, para quem trabalha com vendas, com marketing, etc. Então, nós também temos que ter ali um olhar e um cuidado muito especial para a experiência dos nossos candidatos. Então, Talent Acquisition hoje, aqui na JDE, principalmente, né, a nossa organização e a nossa estrutura está muito voltada para garantir uma experiência de excelência para os nossos candidatos. Até, né, o início deles ali como novos associados. Aqui na JD nós não chamamos de funcionários, colaboradores, nós chamamos de associados, né? Então, quais são as nossas responsabilidades? Desde esse início, que é o ponto em que a pessoa candidata conhece a JDE, a gente trabalha com os programas e projetos de Employer Branding,
está relacionado à nossa marca empregadora. Então, a gente constrói a nossa marca empregadora, a gente compartilha quais são os nossos atributos, a gente coloca isso para o mercado, para que a gente possa ser conhecido como uma marca forte, voltada para a empregabilidade. Muitas pessoas conhecem as nossas marcas, os nossos produtos, os nossos cafés. O nosso sonho e objetivo é que os talentos que a gente procura, né, e que a gente gostaria que fizesse parte do nosso time, desejassem trabalhar na JDE Peets. Então, ser uma marca JDE Peets conhecida para a gente é um grande objetivo. Então, o nosso time de talent trabalha também com esses projetos. Além disso, o dia a dia também está voltado a se conectar muito bem com os nossos clientes. Eu costumo dizer que a área de Talent Acquisition é uma área de serviço interna, é uma consultoria interna para os nossos clientes. Os nossos clientes são os nossos gestores, né, que abrem as suas vagas, abrem as suas posições. Então, o nosso relacionamento com eles no dia a dia é como se fosse de uma consultoria. Então, internamente, a gente trata os nossos gestores, os nossos líderes, que são os nossos pares aqui, também como clientes. Então, a gente tem que acompanhar todo o processo da abertura da vaga até o fechamento, tendo um relacionamento muito próximo, conversas diárias ali para pontuar como é que está o andamento desse processo, o acompanhamento dos nossos KPIs. Então, nós temos os KPIs também, a gente conta ali os dias, que é o que a gente chama de SLA, né? Que é o prazo desde a abertura até o início do candidato aqui na companhia. Toda essa busca, né, desses candidatos nas nossas ferramentas, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, né, as ferramentas, enfim. Mas a gente faz um bom briefing, um bom entendimento do que é necessário para aquela posição, e aí um bom acompanhamento ali, um excelente acompanhamento junto com o gestor até o fechamento da vaga. Então, a gente vai ali de projetos a processos no dia a dia para garantir que o candidato esteja aqui com a gente. A gente costuma dizer que quando a vaga é aberta, a gente já começa devendo. Então, o nosso sentimento é de sempre assim, de alguma forma, tá junto com o cliente, tendo empatia também por esse processo com ele, porque algumas vezes é porque ele quer abrir, porque é uma nova estrutura, uma nova vaga, e outras nem sempre, é porque a pessoa que estava aqui, o talento que estava aqui, saiu para uma outra oportunidade. Então ele já fica sem a pessoa, né? E já tem várias outras questões que ele precisa resolver no dia a dia. A gente precisa ser uma área parceira para garantir que o negócio continue funcionando, né? Que as coisas continuem ali sendo entregues conforme o previsto. Então, é um pouco disso, além dos programas também. Então, nós temos um programa de estágio, que inclusive ele vai abrir hoje, depois no finalzinho eu mando aqui o link do nosso LinkedIn e da nossa página de carreiras. Mas os nossos programas também, estágio, aprendiz, tudo isso fica sob responsabilidade da área de Talent Acquisition. Perfeito. Alguém gostaria de complementar a resposta da Ana? Então, a pergunta direcionada a todos os outros. Gente, muito legal, assim, que a Ana compartilhou, né, da rotina ali mesmo. Eu acho que um ponto, se eu pudesse complementar, seria o papel estratégico mesmo, né, assim, no Talent Acquisition, que, querendo ou não, é a primeira porta de entrada, é o contato conosco. E é essa pessoa que vai ter o trazer os resultados, né, para a empresa. Então, querendo ou não, é essa pessoa que é a empresa. Igual nós falamos hoje, né, os colaboradores que constroem a empresa, que são a empresa. Então, querendo ou não, desde esse primeiro momento de contato, ou seja, a marca da empresa ali, até o momento em que ele estiver dentro da empresa, que aí seria essa parte da cultura organizacional, né? Então, o Talent Acquisition também tem esse papel de gerir ali a cultura organizacional e até o momento de saída, né? Para que essa pessoa possa sair também falando bem da nossa empresa, né? E tendo uma experiência bacana, não, olha, né? Através dessa empresa eu me desenvolvi, eu cresci e agora estou indo alçar novos voos. Então, acho que seria esse papel estratégico mesmo. Eu acho que é muito importante quando a gente está pensando na nossa carreira, né? Nós não somos só operadores, mas temos um papel aí fundamental, estratégico dentro da empresa. Claro, Gustavo. Complementando o que a Ana e a Luma falaram também, além disso tudo, temos muitos desafios no dia a dia, né? Literalmente, né?
entendendo, achando uma agulha no palheiro. São desafios diários que a gente tem, porque as empresas sempre querem buscar os profissionais, né, as pessoas que vão se encaixar, não só na parte técnica, mas também na parte cultural, na parte de competências gerais. Então, sempre é um composê de informações, né, e de competências que nós buscamos. E não é fácil mesmo. Por isso que muitas empresas, né, assim como nós aqui e aqui na ThoughtWorks também, a gente tem processos estruturados, né? A gente tem ali responsabilidades bem definidas. Tem várias etapas, às vezes mais, às vezes menos, dependendo de cada empresa. Mas a importância disso tudo é a gente entender o que que a pessoa tem de vivência, de experiência, o que que ela já trabalhou, ou quais motivações, quais intenções ela quer, para onde ela quer se desenvolver, para onde ela quer, né, aprofundar, ampliar os seus conhecimentos. Então, o nosso processo muitas vezes vocês podem pensar, nossa, tudo isso de etapa, nossa, para que tudo isso? É para a gente mapear todas essas competências nas candidatas, né, nas pessoas que estão participando do nosso processo. Assim como é uma via de mão dupla, né, de vocês, né, de profissionais, de pessoas que estão concorrendo a uma vaga, entender a empresa, ver se faz sentido continuar essa participação nesse processo. E, obviamente, se for aprovada, der tudo certo, ver se dá esse match. Porque é sempre um casamento, né? É uma via de mão dupla. É um sim daqui, um sim dali. Então, a gente tem que entender, tem que ter propósitos equivalentes, similares, né? Vontade em termos de carreira, desenvolvimento, né? E trajetória similar. Senão não faz sentido. Então, por isso que é um desafio diário. E a gente vai falar um pouquinho mais adiante, né? Sobre dicas, possibilidades, mas sempre é um desafio, né? Encontrar uma pessoa, um potencial candidato para aquilo que a gente tem, né, de requisitos. Fabiane? Então, eu queria ainda insistir um pouquinho mais no tema dos desafios, né? Porque um papel que a gente tem bem relevante é combater os vieses inconscientes. Querendo ou não, né, são inconscientes. Nem sempre o gestor, dono da vaga, ele tem consciência de que ele tem uma proposta de descrição ou um perfil ideal baseado em coisas subjetivas que não são tão relevantes. Então, o papel do Talent Attraction, do recrutador, em combater esses vieses, em colaborar para que a empresa chegue ao nível de maturidade que é o ideal, né? O nível de maturidade de entender que não é uma carinha, não é um diploma de universidade A, B ou C que vai determinar o potencial, e sim, como o Gustavo falou, né? Aquelas características que nem sempre o próprio candidato identifica em si mesmo. É o recrutador que, através de perguntas adequadas, de técnicas, vai conseguir descobrir aquelas skills, aquelas competências que nem sempre o próprio candidato já havia identificado. Então, a gente combate vieses inconscientes internamente e vieses inconscientes do candidato também, né? Que às vezes vem com uma postura que ele, em algum lugar, ele aprendeu que era o certo, ele vem muito programadinho para a entrevista e nem sempre ele entrega o que ele é de fato. Porque, de fato, a gente quer proporcionar um matrimônio feliz, usando aí a analogia do Gustavo, que eu também gosto muito, é um matrimônio feliz, tem que ser bom para ambas as partes. Imagina só a gente causar um desligamento de um candidato e no final de 3 meses não passar no período de experiência. Né? Isso para a gente é uma grande preocupação. Então, para o candidato também precisa ser, né? Porque nem sempre ele vai se adaptar naquela cultura. Então, por isso é que a gente faz tanta questão com o tal match cultural. É isso, né? Não tem muito segredo. É saber se você vai gostar de estar aqui com a gente e saber se a gente vai ser bom para você, se você vai ser bom para a gente. É muito disso, com certeza. Mais alguém gostaria de falar, contar um pouquinho sobre
a primeira pergunta, senão passamos para a segunda. Bom, a segunda pergunta, então, é sobre quais as competências necessárias, né, para uma rotina diária, e as ferramentas utilizadas por um profissional aí de Talent Acquisition. Essa pergunta também direcionada para a Fabiana. Então, Fabiana, por gentileza. Então, eu acho que pode parecer para algumas pessoas que o recrutador é aquele profissional que está ali para acabar com a carreira de alguém, para aprovar e desaprovar. Mas, no fundo, o recrutador é só um espelho do que a empresa quer e o que o gestor quer, o dono da vaga. Então, salvo, né, o que eu vinha dizendo antes, de tentar eliminar os vieses inconscientes, tentar proporcionar uma excelente experiência, tanto para o gestor quanto para o candidato, a gente precisa ter uma consciência muito clara do que é valor para a empresa e valor para o candidato. Então, assim, eu diria que a primeira competência de todas é ser muito curioso com o mercado. A primeira competência que um recrutador precisa ter. Muito curioso com relação aos movimentos econômicos no país, o que a empresa vai, os tipos de desafios que a empresa vai enfrentar, conhecer muito bem o negócio no qual você está atuando e ter uma curiosidade. Eu acho que eu diria aí muito mais do que uma aprendizagem, um conhecimento, mas ter uma curiosidade de entender negócio, pessoas, empatia, ouvir, ser um excelente ouvinte. Em algum lugar eu ouvi que o recrutador ele tem que ouvir mais do que falar, porque é ali que ele está lendo aquele livro que é o candidato. É na escuta atenta que a gente está lendo o candidato. E, na verdade, tem que ser um encantador também, porque, como alguém aqui falou, se foi Luma, a gente é a primeira experiência do candidato, né? A primeira experiência. Então, a gente tem que ter ali um discurso de encantar, né? De provar para o candidato que a nossa empresa é um excelente lugar para trabalhar. Ótimo se a empresa já tiver uma marca empregadora forte e bem desenvolvida. Mas, com certeza, meus colegas aqui já trabalharam em alguma empresa em que não tinha. Então, tinha que tirar leite de pedra. Como é que a gente vai encantar um candidato quando a empresa não é um great place to work? Toda empresa tem suas vantagens e desvantagens. Temos que ser coerentes e francos. Então, o nosso papel como Talent Acquisition também é esse, de transmitir, sim, as experiências, mas também falar dos desafios. Então, temos que ser, antes de mais nada, pessoas conscientes, que não estão ali para falar só dos pontos positivos, mas falar também do que pode ser um maior desafio para o candidato. Então, eu diria assim, comunicação eficaz, e comunicação eficaz não é só falar idiomas, é você adequar o discurso a qualquer público. Temos que temos que ter o famoso jogo de cintura, né? Para poder, nem sempre a gente vai ter a resposta que o candidato quer, mas se comprometer em dar a resposta. A gente precisa ser bastante franco, né? De falar em tempos, né? Compromisso, né? Ser organizado, porque a gente lida com um volume de informação cada vez maior. Precisamos dominar tecnicamente, de competências técnicas, precisamos dominar as tecnologias que estão aí a favor do recrutamento. E aí, um parêntesezinho, né? A inteligência artificial, ela vai sim dar conta de algumas etapas do processo seletivo, mas sempre vai haver o componente humano. Toda empresa séria, ela já identificou que sim, a inteligência vai ajudar, mas que não vai se abrir mão do componente humano na seleção de candidatos. E, por favor, desconfie, né? Se alguma empresa prometer que a inteligência vai fazer o recrutamento ponta a ponta, eu acho que é isso.
Perfeito. E Bom, gostaria de... complementando bastante. Tá certo, obrigada, Vinícius. Complementando aqui um pouquinho do que a Fabiana trouxe, né? A rotina do Talent Acquisition, ele é bem voltado para isso, né? Dizem que é para analisar as pessoas, mas na verdade é para poder conhecer novas histórias, né? Por trás de cada currículo existe uma história. Então, o recrutador, quando ele vai falar com você, ele já viu o seu currículo, ele já sabe onde você passou, ele já sabe quem você é, ele já sabe tudo que está ali naquele currículo. Quando ele vai conversar com você, ele não vai querer saber o que está no currículo. Ele vai querer saber o que está além do currículo. Então, ele vai querer saber o que você gosta de fazer, quais são as suas habilidades, quais são os seus hobbies, quais os desafios que você gosta, o que não deu certo na tua jornada. Então, além do currículo, o recrutador, ele vai querer saber quem é você. Pelo currículo não dá para saber quem é a pessoa. E aí casa muito com o que a Fabiana trouxe, com os valores da empresa. Então, ali ele vai tentar dar um match com os valores da empresa e os seus valores. Ah, então quer dizer que o meu valor está errado? Não. Mas pode ser que você tenha valores que não condiz com a empresa. Às vezes só pode ser uma empresa que trabalha muito com dados, às vezes pode ser uma empresa que trabalha muito com pressão, às vezes pode ser uma empresa que trabalha muito com a vida social das pessoas, e pode ser que algum desses valores você não se dê bem. Eu, por um exemplo, não gostaria muito de trabalhar numa empresa que trabalha muito com a vida social das pessoas, que tenha muitas festas, que tenha muitas comemorações. Eu não me sinto confortável. Pode ser muito estranho para muitas pessoas, mas eu não me sinto confortável. Eu gosto de uma empresa que ela é mais formal, eu gosto de uma empresa que ela tem uma tratativa mais formal, que respeita os horários de trabalho. Então, é isso que o recrutador vai querer olhar para você, além do seu currículo. E ferramentas, né, que o Talent Acquisition utilizam no dia a dia. Eu gostaria de tirar um mito aqui. O recrutador, ele não vai nas suas redes sociais. O recrutador, ele não vai no seu Instagram. O recrutador, ele não vai querer saber o que você fez no final de semana. Podem ficar tranquilos com isso. Porém, entretanto, todavia, toda a rede, né, tudo que você compartilha, principalmente em redes profissionais, ele pode, sim, infelizmente, se dar contra você, né? Então, é importante ponderar, né, e entender qual é a sua motivação e qual é o propósito de que você está fazendo aquilo. Não tem certo, não tem errado. É muito do seu propósito, muito da sua motivação, tá? Mas é um mito que, tipo, putz, vai nas redes sociais, vão buscar no meu Instagram o que eu estou fazendo. Depende, seu Instagram é profissional, então a pessoa vai realmente sim querer saber o que você está fazendo, vai querer saber o que você está compartilhando, porque ali é conhecimento. O seu Instagram é pessoal, então não tem nada ali que agrega, e o que ele vai precisar saber, ele vai perguntar para você, pode ficar tranquilo. Em relação a ferramentas, LinkedIn é uma ferramenta poderosíssima, né? Mas também já não é mais a única no mercado. Tem muitas outras ferramentas aí com muito potencial de crescimento, vindo aí com uma ascensão muito grande, com a tecnologia também, a inteligência artificial. Então, acho que além, né, dessa ferramenta que é o LinkedIn, a gente também utiliza outras ferramentas e também ATS, né? No modo geral, não vou trazer nenhum nome aqui, mas no modo geral a gente também utiliza ATS, apesar de não ser as favoritas aí dos candidatos. Mas eu acho que vocês precisam ser aliadas aí dessas ATS, porque infelizmente ou felizmente é através delas que muitas das empresas hoje recebem aí o currículo de vocês, tá bom? Acho que as meninas também querem compartilhar um pouquinho. Bom, eu acho muito interessante essa parte da inteligência artificial, porque quando a gente está pensando em competências necessárias, né, eu falo que para qualquer vaga, para qualquer cargo, se você quiser estar no mercado de trabalho, uma coisa que você tem que ter é resiliência, porque você precisa se adaptar ao meio. Hoje, se pensar anos atrás, que nós recebíamos currículos no papel, né, que a gente olhava ali, currículo, ficava folheando os currículos, pensar que hoje em dia nós recebemos ali
no PDF, existe uma inteligência para ler e colocar exatamente, ó, o cargo precisa disso, e esse candidato tem isso, isso, isso. Claro que lá na frente nós vamos falar das dicas, mas é muito importante esse currículo estar bem alimentado, né? Para que essa inteligência artificial leia aquilo. E então, eu acho que as competências principais, a principal para mim é resiliência e é você estudar sobre o seu trabalho. Eu trabalho com recrutamento e seleção, eu tenho que estudar sobre recrutamento e seleção. Está sempre mudando, né? Não é só as tecnologias que estão sempre mudando, o comportamento humano também. Então, a gente precisa sempre estudar sobre isso, né? E as ferramentas, é igual as meninas falaram, gente, a inteligência artificial não substitui o ser humano. Ela faz o operacional para que nós possamos agir como humanos, né? Porque, querendo ou não, você ficar lendo ali currículo, eu quero ver quem tem, igual o Google vai saber dizer melhor aí, quem tem ETL, quem tem Power BI, quem tem Excel, quem tem isso. Pô, coloca uma inteligência artificial para fazer isso, que é um básico. Então, é o operacional, para que nós possamos pensar de forma humana se realmente essa pessoa vai ter o match ou não ali com a cultura da empresa. Então, para mim, se eu fosse dizer de competências, eu diria resiliência, principal para mim, para qualquer posição. Muito bom. Fica. Ah, Consigo compartilhar aqui ainda, Vinícius, sobre essa rapidinho? claro, com certeza. A gente está falando muito sobre as ferramentas, né, que nós, como Talent Acquisition, utilizamos dentro do nosso dia a dia, no processo de recrutamento, seleção, atração, etc. Mas eu gosto também de falar muito de ferramentas que não são sistemas, né, mas são ferramentas que a gente utiliza para se organizar e para colocar aquilo dentro de uma matriz ou até mesmo para poder ter a melhor leitura possível daquele candidato. A gente sabe que a maior parte do público aqui são pessoas que estão entrando, né, no mercado de trabalho, ou já entraram, estão iniciando suas carreiras e tudo mais. Mas uma das ferramentas que nós utilizamos, né, que faz parte do nosso dia a dia, principalmente em uma entrevista, que eu acho que é o grande ponto aqui para vocês, é o STAR. O STAR é uma sigla, né, que ele significa situação, tarefa, ação e resultados. E dentro essa sigla, ela ajuda a gente a fazer uma entrevista por competência. Então, muito se falou aqui sobre vieses inconscientes, né? Porque nós, como recrutadores, não estamos livres disso, de ter vieses, né? Tem muita coisa que faz parte das nossas percepções, da nossa história de vida, das nossas experiências e tudo mais. Então, nós temos vieses, todo mundo tem vieses, né? E são vários os vieses que existem. O gestor que for te entrevistar, ele também vai ter vários vieses. Então, como que a gente faz para tentar minimizar isso? Utilizando essa ferramenta que é o STAR. Então, o STAR, para a gente utiliza para ter perguntas voltadas nesse sentido. Então, qual é a situação que eu quero entender que essa pessoa já tenha vivido? Para eu conectar com a necessidade do meu cliente, a necessidade da empresa. Então, eu não preciso saber onde você mora, com quem você vive, quantos filhos tem, se é casado, se não é, sua orientação sexual, eu não preciso saber disso no momento da entrevista. Eu preciso saber quais são as situações que essa pessoa vai enfrentar aqui na JDE e se você está apto para enfrentar essas situações. Como que eu vou saber disso? Sabendo quais foram as situações que você já enfrentou. Então, é importante que antes de uma entrevista você esteja preparado para isso. Quais são as situações que eu posso compartilhar em uma entrevista, caso ela me pergunte? Quais foram as tarefas que eu fiz dentro dessa situação? Quais foram as ações que eu tive? Fui eu que liderei? Não, não fui eu que liderei, mas eu fiz parte principal? Qual foi a minha parte? Qual foi a minha atuação dentro dessa situação? E quais foram os resultados que eu obtive disso? Ai, Ana, mas eu tô aqui ainda saindo da faculdade, eu não tive uma experiência ainda dentro do mercado. Me conta como foi um trabalho que você fez, um projeto que você liderou dentro do seu curso mesmo. Na minha época era TCC, eu já ouvi dizer que hoje não tem algumas faculdades que não tem TCC, mas tem outras que têm ainda. Então, como foi esse seu TCC? Como que você liderou isso? Quais foram os resultados que você conseguiu dentro disso? Ou até outros exemplos da vida mesmo. Eu fiz um intercâmbio, para mim esse foi um projeto. Então, a situação é o projeto do meu intercâmbio. Quais foram as ações que eu tive
para me planejar para isso, quais foram os resultados que eu alcancei depois disso. Então, essa ferramenta, o STAR, é uma das ferramentas que nós utilizamos no dia a dia nas entrevistas, né? Quando a gente faz uma entrevista por competência. E é muito importante que você esteja preparado também para essas perguntas, porque muitas vezes a gente está preparado para responder o que está ali no currículo, né? O que alguns aqui falaram, a gente vai ficar perguntando o que está no currículo. Não vai. A gente vai querer saber além daquilo. Então, se você não estiver preparado para compartilhar quais são os resultados daquilo que você teve de ação, pode ser que você seja pego de surpresa, porque é ali onde a gente vai entender se você está apto ou não para essa posição. Muito bem, muito bem. Uma dica. Vamos lá, Gustavo, por gentileza. Temos alguns minutinhos sobre esse tópico da rotina, Temos. Fica Vinícius? tranquilo, temos Eu minutos, queria sim. trazer também a discussão para a nossa rotina, né? Porque hoje em dia, né, eu acho que todo mundo consegue acessar o LinkedIn e ver que há muita discussão sobre as atividades que as pessoas recrutadoras fazem e que muitas vezes não vão de encontro com as expectativas das pessoas que estão concorrendo. Então a gente vê muita reclamação de empresas, né, de pessoas, desculpa, que reclamam que as empresas não dão feedback, que não faz isso, que não faz aquilo, né? Tem recrutadoras de outro lado trazendo, né, que não tem como. Então, há sempre um debate em cima disso. Eu queria trazer, então, a nossa rotina. Como que é uma rotina, né, de uma pessoa recrutadora? Não é fácil. Assim como toda outra rotina de uma pessoa que trabalha em uma outra área, financeira, compras, TI, etc. Mas tudo começa com aqui recrutamento e seleção quando abre uma posição, tá? Em cima dessa abertura de posição, a gente tem que entender com o negócio ou com a área que pediu essa vaga, quais os desafios, né? Como foi debatido aqui, o que está sendo pedido, o que é solicitado, se tem alguma necessidade, né, de alguma competência, né, que a área pede, que o papel pede, qual é a senioridade, tem alguma necessidade de algum idioma a mais? Se sim, o que que vai ser utilizado, né? Quando vai ser utilizado? E, obviamente, muitas outras questões ali de entendimento do contexto da área. Essa vaga é uma vaga que está sendo aberta para aumentar, para expandir o time, ou alguém vai sair. São questões importantes que a gente, como área, como Talent Acquisition, precisa deter de conhecimento para que a gente compartilhe isso com as entrevistas futuras. Depois disso, vem para nosso time de recrutamento, a gente entende, né, qual que é a melhor fonte de captação de pessoas. Nós vamos divulgar essa posição que foi aberta no canal X, no canal Y? Não, vamos divulgar então internamente para receber indicações de pessoas? Ou ainda a gente buscar ativamente pessoas, mediante tudo que a gente alinhou e entendeu, né, previamente, no mercado. Então a gente acessa plataformas e busca proativamente pessoas. Então existe todo esse trabalho de estratégia, né? Quanto tempo a gente vai deixar essa posição aberta, se ela ficar aberta? Porque a gente deixar uma semana, 2 semanas, muita gente vai se inscrever. Quanto mais gente se inscrevendo, maior a dificuldade de analisar as pessoas. Maior a dificuldade de analisar as pessoas, mais difícil dar um feedback para todo mundo que se candidata. E aí começa a gerar problemas. Então, isso é muito importante entender. Quanto tempo eu vou deixar a vaga aberta? Fecho a posição, analiso as pessoas, dou o feedback apropriado para quem não tem esse conhecimento nesse momento, compartilho com as pessoas que têm o conhecimento nesse momento uma agenda para a gente agendar uma entrevista. Então, essa é a análise de currículos. Próxima etapa, a entrevista em si, né? Como a Ana bem trouxe, né? Das técnicas que nós utilizamos para entender a história da pessoa. E aí, daqui a pouco a gente vai falar, né, sobre dicas, mas é muito importante você ir, né, literalmente de corpo e alma, sem entender ali ou criar alguma coisa que você não tem, né? Porque nesse momento a gente vai conversar, a gente vai se conhecer, né? Como, né, foi dito a gente precisa ter essa troca, né? Como a Bianca falou, a gente vai conhecer você, né? Então, isso é muito importante, a entrevista em si. E às vezes não é fácil, agenda, conciliar ali horários. Passou essa entrevista? Vai para a entrevista com o processo em si, ou com a liderança, ou etapas específicas, técnicas, não técnicas, que pode ser uma, duas, três. Cada empresa tem uma estrutura de processo diferente. Mas isso é muito importante, porque através dessas etapas, técnicas e não técnicas, que serão conhecidas as competências específicas das candidatas,
né? Então, também não é fácil, né? Gerenciar ali uma, duas, três, quatro etapas, né? E conciliar isso num tempo hábil, seja para a empresa e para a pessoa, que muitas candidatas estão trabalhando também ao mesmo tempo, né? Então, conciliar essas agendas não são fáceis também. E por fim, vem a etapa de oferta, né? Após tudo isso, tem a etapa ali de final, é entendido, né, qual é a pessoa que detém as competências necessárias para esse momento, é feito o processo de oferta, é feito o entendimento, né, em relação ali à data de início, é o salário a ser proposto, né, e obviamente o sim, né, como a Fabiana comentou, né, fazendo analogia com casamento, só partir para comemoração e para a festa. Então, é um fluxo que muitas empresas trabalham em torno de 10 dias. Aqui, por exemplo, na ThoughtWorks, a gente tem um tempo de começo até uma oferta de 30 dias, olhando todas as etapas, olhando os cuidados com feedbacks, com informações, com comunicação com as candidatas, o que está por vir, o que já aconteceu. E, obviamente, né, trabalhar a experiência, porque não é fácil. São expectativas sendo discutidas, são expectativas criadas, né? Seja do lado das pessoas que estão concorrendo e da empresa que está fazendo esse processo. Então, sempre é esse entendimento com calma, com cautela, né? Como a Fabiana também trouxe, com empatia, né? Com resiliência, para que a gente consiga atender ali as necessidades de negócio e das pessoas que estão concorrendo. Muito bom, muito bom. Alguém gostaria de complementar mais alguma coisa antes da nossa terceira e última pergunta? Bom, e Gustavo começou a falar dos desafios e da rotina um pouquinho, né? Eu acho que convém a gente falar de um dado que às vezes se esquece, que é que a gente tem um orçamento por trás. Existe um orçamento que a empresa tem que administrar e que a gente está com ele em mente, o recrutador. Então, muitas vezes, a gente mesmo, enquanto candidato, a gente se boicota ao participar de um processo seletivo, quando a gente não presta atenção no tipo de vaga que a gente está se candidatando. Ou é uma vaga de um nível muito sênior, ou é uma vaga de um nível muito júnior. E aí a empresa, sim, ela vai ter cuidado de chamar candidatos que têm o maior potencial de se encaixar com o orçamento para a vaga. Eu gosto de usar uma analogia bem bobinha, mas que faz as pessoas entenderem. Às vezes o gestor ele quer contratar o super-homem ou a Mulher Maravilha, mas na verdade o orçamento só dá para contratar o Chapolin Colorado. E aí a gente contrata o Chapolin Colorado e a gente convence o recrutador convence o gestor que o Chapolin Colorado é muito mais legal, porque ele tem um potencial, ele é divertido e ele não custa tão caro, né? Espero não estar criando assim, não estou querendo nenhum juízo de valor, é só uma brincadeira para mostrar que existe um orçamento por trás e que não adianta um candidato muito sênior se candidatar para uma vaga que é muito júnior. E o contrário também, às vezes, não funciona. Às vezes, sim, um candidato júnior, que a gente consegue identificar um grande potencial, ele acaba sendo contratado para a vaga, porque o recrutador acaba identificando que não houve nenhum candidato com o match perfeito e um candidato júnior acaba funcionando para a vaga, porque ele se identificou um potencial muito bom nele. Só querendo retomar aí a questão da nossa rotina, né? Da rotina do recrutador, que nem sempre é fácil você dar retorno para todas as pessoas e lidar com todas as ansiedades que existem por trás de um processo seletivo. Maravilha, maravilha. Muito obrigado, Fabiana, pela contribuição de todos. Vamos agora, então, para a nossa última pergunta, que é mais, na verdade, as dicas, né, e os truques que vocês gostariam de, então, compartilhar com a nossa comunidade Joiners para aqueles que estão buscando emprego. A gente já conversou sobre algumas dessas dicas e truques aqui ao longo da nossa conversa, mas eu gostaria de direcionar essa pergunta, então, para vocês também. Então, Bianca, por gentileza, quais dicas e truques você tem para a nossa comunidade, para quem está iniciando a sua carreira aí no mercado de trabalho?
Não, bacana, obrigada, Vinícius. É muito importante, né, frisar que o currículo ele é a carta apresentação da pessoa, né? É a primeira impressão ali que o recrutador tem dessa pessoa. Então, como nós estamos aqui com um público de estagiários, perfis mais júniores, ou então até mesmo jovem aprendiz, essas pessoas estão entrando no mercado de trabalho, mas isso não quer dizer que não tenham experiências anteriores. Então, se eu estou me candidatando, como um exemplo, para uma vaga para a área de marketing, se eu tenho experiências anteriores da área de advocacia, se eu tenho experiências anteriores da parte de engenharia, essas experiências elas podem não contemplar essa vaga. Então, quando o recrutador ele olhar para o seu currículo, vai falar: putz, essa pessoa é da área de advocacia, mas a minha vaga é para marketing. Então, acho que essa pessoa ela não tem o perfil. Por mais que você queira entrar na área de marketing, por mais que o seu desejo seja atuar, não fica claro. Então, o teu currículo ele também tem que dizer isso por você. Então, ali no resumo, é importante você colocar ou que você está querendo entrar para essa área, ou que a sua faculdade, você quer ter uma especialização naquela área a qual você está se candidatando. É muito importante você olhar qual é a área da vaga. O estágio, ele não é uma área generalista. Tem estágio de advocacia, tem estágio de marketing, tem estágio administrativo, tem estágio de contábil, tem estágio para cada área. Então, é muito importante você olhar para esse ponto, porque a tua candidatura, às vezes a ansiedade acaba não olhando esses pontos. Então, você pode se candidatar em 10 vagas, mas você só tem perfil em 2. Ou então, se tiver mais opções, um exemplo, quem faz a parte de administração, tem um leque de opções no mercado para poder fazer o teu estágio. É muito importante ajustar o teu currículo para cada área a qual você quer fazer. Você pode ir para a área de economia, você pode ir para a área de engenharia, você pode ir para a área que você quiser. Essa faculdade, ela felizmente dá esse leque de opções. Então, sempre ajustar o teu currículo para a principal opção e as opções também secundárias, porque a gente sabe que acaba sendo assim a realidade aí de quem está buscando a opção de estágio. Uma outra opção também é sempre olhar, né, os contatos de vocês no currículo. Às vezes, um número digitado errado pode te impactar e aí fazer você se sentir: putz, ninguém está me procurando, ninguém me dá retorno, nada do tipo. Por que que eu estou falando isso? No ano de 2017, eu fiz um currículo e errei um dígito do meu celular. Eu fiquei 1 ano e meio com esse currículo, enviando para diversas vagas, sem nem me dar conta de que tinha um dígito errado de celular. E aí, uma pessoa me mandou um e-mail, que naquela época não era tão comum assim, você mandar e-mail, a pessoa ligava para você para dizer que você tinha uma entrevista. Então, a pessoa me mandou um e-mail dizendo que não estava conseguindo falar comigo. E aí, eu olhei para o dígito do celular e aí falei: putz, tá errado. E aí corrigi todos os outros, e aí consegui outras oportunidades e muito rápido consegui me recolocar. Eu falo isso porque eu lido com muitos currículos, onde eu tento mandar e-mail para as pessoas e o e-mail volta. Tento entrar em contato pelo celular e não é o contato da pessoa. Então, por mais que você fala: não, é o meu número, eu sei qual é o meu número, eu nunca vou errar. Confirma. Sempre confirma. O double check, ele nunca é demais, né? Então, acho que meus colegas, eles vão compartilhar bastantes pontos aqui, mas pontos, assim, que eu tive experiência e gostaria de compartilhar com vocês, por mais que pareça óbvio, impacta bastante. Então, como eu lido com currículos todos os dias, já há um bom tempo, eu sempre lido com esses pontos. E-mail errado, telefone errado e currículos de outras áreas de pessoas querendo entrar em áreas adversas. E a gente fica sem entender muito o que está acontecendo ali, qual que é o contexto, se é uma mudança de área, se a pessoa está tentando arriscar algo novo, às vezes acaba não condizendo nada com o perfil. Então, um breve resumo ali contando por que você quer ir para aquela área, por que aquelas outras experiências podem contribuir, já ajuda muito, muito mesmo. E contratar pessoas que estão vindo de outra área é sempre de grande valor para o recrutador, porque você já tem uma experiência e consegue agregar.
Então, é um pontinho ali que muda toda a história daquele currículo. Então, acho que são pontos bem relevantes. Até complementando um pouquinho, né, o que a Bianca falou, eu acho que foi muito claro, Bianca, assim, acho que o pessoal gostou, estão dando feedbacks positivos aqui na sua fala, mas complementando essa questão do currículo, gente, quando a gente fala currículo, gente, não é aquele currículo de papel somente, não. O LinkedIn é um currículo, né? Então, pelo menos para mim, 90% dos currículos que eu leio são LinkedIns, né? Perfis no LinkedIn. Então, e principalmente, gente, não precisa colocar no currículo toda a história da sua vida dentro daquele cargo. Não, coloque, igual a Ana também falou, projetos que você entregou, né? Coisas de ações de sucesso que você fez desempenhando aquele cargo e as competências que você precisou ter para exercer esse cargo. Então, isso é algo que eu, pelo menos, olho muito nos currículos. É competências e projetos e ações que a pessoa fez ali desempenhando aquele cargo. Quanto a essa questão no início, né, de carreira, quando a gente vai fazer vagas de estágio, vagas de aprendiz, aí, assistentes, é muito comum nós vermos as pessoas colocarem ali, às vezes só, o ensino médio ou a faculdade que está iniciando, né? Como se não tivesse nenhuma experiência. Gente, às vezes a pessoa trabalhou lá na vendinha do pai fazendo vendas direta com o cliente. Isso já é uma experiência com o cliente, né? Então, se você quer uma vaga, anseia por uma vaga nesse sentido, isso é uma experiência. Então, é claro que você vai contar como era o seu trato com o cliente, enfim. Então, acho que você preencher o seu currículo ali é muito importante e a atualização de currículo, né? Que a Bianca falou da questão do número de telefone, às vezes o seu número também mudou, né? E você não observou isso lá no seu currículo. E-mail. Coloque um e-mail que você veja com frequência. Eu faço muito contato por e-mail, né? A gente faz contato pelo WhatsApp, mas eu também faço muito contato por e-mail. Então, veja sempre o e-mail de vocês, né? E o principal, por favor, nos ajude como recrutadores. Não se inscreva em vagas que não têm seu perfil, porque isso demanda um tempo do recrutador. E às vezes o recrutador poderia estar olhando um perfil que tem match com aquela vaga, mas nós temos que olhar muitos outros perfis. Eu cheguei a filtrar 400 perfis para tirar 20 pessoas. Então, assim, eu acho que é importante, né, vocês também nos ajudarem, porque isso é basicamente a nossa rotina, filtrar currículos e perfis. E reforçar muito o que a Fabiana falou. Gente, se é uma vaga de sênior, júnior, vai existir uma oportunidade para você. Não se inscreva na vaga de sênior. Porque a vaga de sênior, ela vai te exigir e demandar algo que está para além da sua capacidade de experiência. Não é porque você é ruim ou porque você... Não, é porque você ainda não chegou lá, né? Existem o júnior, o pleno, o sênior, justamente para ter essas faixas para todo mundo e para podermos contratar todo mundo, todo tipo de profissional. E, por fim, para fechar aqui, que eu acho importantíssimo. Gente, o feedback negativo não quer dizer que você não é um bom profissional. Quer dizer que você não está adequado àquela posição. E isso é um cuidado que nós, como recrutadores, estamos tendo com vocês. É um cuidado com você. Porque não adianta eu trazer você para uma posição que não vai atender e você vai se decepcionar. Ou, igual a Bianca falou, eu vejo que você é uma pessoa muito formal. E para essa posição, eu preciso de uma pessoa mais informal, mais comunicativa, uma pessoa que desembola mais, porque é um ambiente assim. Se eu trouxer a Bianca para esse ambiente, eu vou gerar sofrimento nela, profissional, emocional. Então, para que eu vou trazer a Bianca, gente? É o cuidado que eu vou ter com ela. Então, pensem nisso quando receberem um feedback negativo, né? Assim, não é pessoal, não tem nada a ver com isso. É
Justamente, a Bárbara até perguntou aqui sobre a questão da estratégia, né, que nós temos. O recrutador, ele trabalha para a empresa, então a gente tem que olhar aquilo que vai atender aquela empresa naquele momento. Mas também olhamos para pessoas. Então, ter esse equilíbrio é o que nós tentamos fazer aqui diariamente. Então, não leve, gente, um feedback negativo. Ah, nossa, eu não consigo passar em nenhuma empresa. Ah, nossa, eu sou péssimo. Já distribuí 500 currículos, não consegui nenhuma vaga ainda. Quer dizer que você ainda não se deparou com a vaga adequada para o seu perfil. Então, talvez seja uma informação que está faltando no seu currículo, talvez seja um curso que você precisa fazer, né? Igual a pessoa falou, início de carreira. Gente, façam cursos, aprendam, estudem. Enquanto vocês estão em busca, não é só panfletar currículos, é vocês estudarem também sobre aquilo que você está proposto a fazer, tá? Eu acho que essas seriam as minhas dicas principais aí. Muito bom. Para complementar, eu gostaria de trazer para vocês também, tem todas as dicas aí que foram compartilhadas sobre currículo, sobre perfil, né, em que vaga se candidatar e tudo mais, mas é importante vocês estarem atentos também a uma skill que está sendo muito solicitada e demandada ultimamente, né, que tem muita ligação ali com o comportamental, que é a construção do network. Então, quanto mais vocês construírem um network que esteja conectado com o seu propósito, com os seus objetivos, melhor. E onde você pode fazer isso, né? O LinkedIn é uma dessas ferramentas. Então, você ter estratégia na construção do seu network dentro do LinkedIn pode ser que traga para vocês ali excelentes oportunidades. E não só nas ferramentas digitais, né? O quanto você pode participar de feiras, eventos, se conectar com os colegas da faculdade, se conectar com pessoas que tenham aí em vista oportunidades na qual você possa fazer parte. Então, essa questão relacional hoje em dia também é muito importante. Não adianta a gente achar que a gente vai viver ali na nossa bolha, no nosso quadrado, que a gente vai ter a sorte de alguma posição cair do céu ali pra gente. É o quanto a gente também vai atrás e coloca intenção nisso. A Joiners tem, né, toda a plataforma e toda uma ferramenta para ajudar vocês nisso, nesse processo, mas o quanto você também se coloca à disposição para fazer essas pesquisas, para fazer essas buscas. Então, quais são os programas de estágio que estão abertos agora? Empresas que fazem programa de estágio. Nem sempre o programa de estágio vai estar na página de carreira da empresa, vai estar na página de carreira de empresas que fazem esse programa acontecer. Então, quais são essas empresas? Como eu encontro esses lugares? Programa de estágio, vagas de entrada, tem muita empresa também que coloca muita coisa no Instagram, não só no LinkedIn. Então, onde eu encontro essas páginas dentro do Instagram? A JDE não tem uma página de carreira no Instagram, porém, quando a gente faz um programa de estágio, a empresa que faz o nosso programa de estágio está lá no Instagram publicando, né? As vagas, o cronograma, as datas e tudo mais. Então, a gente sempre encontra ali formas de se conectar com o público que está iniciando suas carreiras. Mas essa construção desse network, se conectar mesmo com as pessoas, pode fazer com que você ache ali algo que não estava tão óbvio assim, dentro de uma página de carreira de uma companhia específica, da vaga e da posição específica que você está procurando. Então, queria retomar o ponto que a Ana falou a respeito do STAR, né? E de autoconhecimento. As pessoas entrando no mercado, elas não necessariamente têm um repertório na entrevista, né? E repertório é uma palavra muito conhecida para quem acabou de passar pelo Enem, há poucos anos, né? Então, montar esse repertório para você falar na entrevista é muito importante. E como é que você vai ter um repertório? Autoconhecimento. Você entender as experiências pelas quais você passou e a relevância que elas tiveram na tua formação. Então, isso serve para todos nós. Eu vi alguém falando de transição de carreira no chat, né? Eu passei por algumas transições
Durante a pandemia eu fui desligada da empresa onde eu trabalhava, e aí o que mais foi difícil para mim foi a construção do meu currículo, porque eu não sabia colocar o que era mais importante. Eu já tinha feito várias coisas e tudo, mas eu não podia fazer uma tempestade de ideias no meu currículo. Eu tinha que colocar o que era relevante. Então, como é que uma pessoa que tem pouca experiência coloca o que é relevante? Se conhecendo. Existem várias ferramentas no mercado, MTBI, DISC, para você desenvolver esse autoconhecimento e também montar esse seu repertório. Todas aquelas iniciativas que tem na faculdade, de empresa júnior, estágios, cursos, feiras de iniciação, tudo isso ajuda a montar o legado, que é o repertório que vocês vão ter na hora de conversar com o entrevistador, com o recrutador. Não adianta vir com frases e clichês montados. A gente quer ver na prática o que vocês fizeram, em que vocês atuaram e o tipo de potencial que vocês podem, aonde vocês vão chegar. E a gente só vai conseguir detectar isso se vocês desenvolverem esse pitch de elevador, o STAR, né? A situação que eu vivi, a tarefa que eu estava, que era a minha incumbência, a ação que eu fiz, né? Que eu fiz e não o meu time, a minha equipe fez, e o resultado que eu obtive. Então, vá para uma entrevista e aí peço mais uma vez cortesia, né? Assim como a Luma falou, vá para uma entrevista preparado para falar de você. Tente imaginar o que um recrutador ele se interessa a seu respeito a partir do que está escrito na descrição. O que tiver fora da descrição, o recrutador não vai te perguntar. Ele quer saber o que está na descrição. Então, estude a descrição, linha a linha, e tente identificar o que o recrutador vai perguntar para você. Se ele quer saber se você tem comunicação eficaz, ele não vai só estar atento ao que você está falando, se você tem uma fluência verbal, se você escreve bem e tudo. Isso tudo é importante também, mas ele quer saber que tipos de apresentações você fez durante o seu curso na universidade. Se você era aquela pessoa que se voluntariava para fazer as apresentações. Então, monte o seu legado. Pense nas coisas que você faz com intenção. E monte esse seu legado, esse seu repertório, para durante a entrevista você falar a respeito dele. Ótimo, Gustavo. Gente, eu vou trazer uma coisa aqui. A realidade para vocês também terem ciência, né, de como é importante vocês buscarem informação. Não tem empresa perfeita, tá? Não idealize empresas. Não defendam empresas nesse sentido. Toda empresa é feita de gente, tá? E gente é única. Cada pessoa é única. Cada pessoa tem uma dor, cada pessoa tem uma comemoração, tem uma expectativa, um entendimento diferente. Empresa é feita de gente. Então sempre vai ter questões e questões. E cada empresa é única mesmo, porque são pessoas diferentes em cada empresa, né? Então, o que eu gostaria de falar para vocês é pesquisa a empresa, tá? Tem o Glassdoor para isso, tem informações, né, no LinkedIn, que você pode jogar o nome da empresa, tem pessoas que já trabalharam, trabalho lá, que trazem os relatos e os posts. Tente conversar com alguém que já trabalhou ou que trabalha lá, pesquisa a empresa. Porque para fazer uma venda e fazer o marketing é mil maravilhas. E nem sempre, infelizmente, todas as empresas trazem as realidades delas para uma entrevista. Então, pesquise, entenda, veja se faz sentido. Poxa, é uma vaga muito boa, né? Eu me entendo e me encaixo para essa posição. Mas a cultura, pelo que eu tô lendo, os relatos de pessoas que trabalharam aqui, não vou me encaixar. Eu não me sinto bem. Eu não me sinto parte, nem se candidate, tá? Então é muito importante você buscar, pesquisar, né? Buscar informação das empresas, porque só assim a gente vai ter essa visibilidade de faz sentido para mim? Tem o mesmo propósito que o meu? Eu vou me sentir bem?
Eu vou me sentir parte? Eu vou me sentir pertencente se eu estiver trabalhando lá? Eu vou ser reconhecido? Isso é muito importante, tá? E o outro ponto que eu queria trazer aqui, a tecnologia ela é muito forte hoje em dia e a inteligência artificial vem para ajudar uma série de fatores para quem gosta, né? Assim como nós comentamos aqui de ferramentas, né, inteligência artificial para recrutamento, que existem alguns sistemas, alguns ERPs, né, que fazem uma análise inicial, mas eu quero trazer para o lado de vocês. Tome muito cuidado, muito cuidado. A inteligência artificial nada mais é do que um monte de buscas que é feito no LinkedIn, em mídias sociais, na internet de forma geral, e trazem respostas meio que pronta. Isso pode trazer muitos problemas, porque não existe uma questão assertiva. Então, antes de você responder, utilizar algo, leia, entenda, veja se faz sentido, veja se é algo que você pode utilizar, né? Porque informação é o que não falta, disponível na internet, em IAs, ChatGPT, no Google, isso não falta informação. Então, o que trazem para a gente? Temos que filtrar, temos que ser assertivos, temos que entender se faz sentido, se é isso que foi trazido em alguma pergunta e eu quero fazer uma elaboração melhor. É o que foi perguntado? Então, isso são questões importantes que eu queria trazer aqui para vocês também. Perfeito. Bianca, gostaria de complementar mais alguma coisa? Sim, para poder contribuir um pouquinho para quem está querendo entrar na área de recrutamento e seleção, quando eu entrei, para mim era uma incógnita saber como é que eu iria fazer uma entrevista. Para mim era muito difícil de entender ali, passar do papel de candidato para recrutadora. E aí eu recebi uma dica que foi o divisor de águas ali na minha carreira. Uma gerente que eu tinha me instruiu a fazer projetos sociais. Né? Então, tem 2 projetos sociais que eu apoio há mais de 2 anos. Um é o Revisores do Bem e outro é o Gerando Falcões. São projetos que apoiam a formação de novos jovens para o mercado de trabalho. Então, a gente apoia estruturando o currículo, mostrando o LinkedIn como é que funciona e treinando essas pessoas para entrevista. E aí eu descobri que eu já era uma recrutadora, que eu já sabia recrutar, mas eu tinha insegurança. E esses projetos me trouxe bastante segurança, porque eu lidei com pessoas de todas as regiões do Brasil. Eu lidei com pessoas que tinham experiências anteriores, lidei com pessoas que não tinham nenhuma experiência e eu precisava apoiá-los ali a estar de uma forma visível, aceitável para o mercado de trabalho. Então, quem não tinha nada, o que que a gente ia colocar no currículo? Então, a gente passava a instrução do qual o caminho que essa pessoa precisava seguir para poder ter algo para poder incluir no currículo. Quem já tinha outras coisas, como é que a gente ia estruturar isso dentro do currículo? Então, me trouxe bastante segurança. Então, para quem está começando na área, que acha que não sabe entrevistar, que acha que, putz, não é para mim, eu acho que eu não vou conseguir fazer. Às vezes é só uma insegurança por nunca ter feito antes. Então, eu acho que o projeto social ele apoia bastante nessa linha de confiança e também porque você lidar com diversas situações e complementando o que a Fabiana trouxe, é o pitch para a tua carreira que você vai conseguir ali apresentar para o entrevistador. Então, são 2 projetos que eu apoio até hoje, Revisores do Bem e Gerando Falcões, que apoiando aí pessoas que estão querendo se recolocar no mercado de trabalho. Então, ajuda com toda essa estrutura. Formação do LinkedIn, currículo e treinamento para entrevista. Eu acho que pode ajudar bastante aí todo mundo. Legal, maravilha. Contribuição riquíssima de todos. Muito boas dicas. Gostaria de perguntar, então, para quem está aqui acompanhando com a gente essa sessão tão enriquecedora, se alguém tem alguma pergunta, gostaria de fazer alguma pergunta, né? Eu vi que alguns já participaram aqui através do nosso chat, mas se puderem levantar a mão aqui, eu consigo desbloquear o microfone também, se puder ligar a câmera, para que todos possam vê-los. Não sei se tem alguém. Eu vou liberar aqui, então, o microfone, a pessoa pode entrar aqui, vocês que estão participando aqui com a gente. Não sei se tem alguém que tem alguma pergunta, fiquem à vontade. Olá. Olá. Bom dia. Olá, Estão me ouvindo?
Sim, estamos, Carlos. Perfeito. Bom, não sei se eu estou num ambiente errado, que assim, eu não sou da área de talento, né? Mas eu sou desenvolvedor. E eu tenho uma pergunta aqui interessante que isso me surgiu quando a Ana estava falando, Ana Ferraz, ela estava falando sobre uma situação que o candidato tenha passado, que caberia na situação de trabalho em que ele está pleiteando, né? E aí eu tenho uma experiência que eu queria passar para vocês e é também uma pergunta, ver se essa experiência está correta ou não e tal, se adequa. A experiência foi a seguinte, em 2011, eu aceitei uma proposta de entrevista no Mato Grosso do Sul. Só que não era para uma empresa de celulose, né, a Eldorado. Só que não era, na verdade, não se tornou uma entrevista. Eu já comecei a trabalhar nesse dia mesmo que eu fui para lá. Então não foi uma entrevista em si. E não foi como planejado, né? Fui contratado e atuei como auxiliar administrativo durante 1 ano e 2 meses. Eu liderava cerca de 400 colaboradores. Isso é uma experiência plausível para a minha área, para a área de programador, de desenvolvedor? Essa é a minha pergunta. Obrigado. Mas cabe para todos, viu? Não só para a Ana, não. Obrigado, Eu posso Carlos. Se começar alguém... respondendo, e aí o pessoal vai Claro. me complementando, por favor. Carlos, essa é uma experiência efetiva para sua vida, para o seu currículo. Como desenvolvedor e programador, talvez você tenha que trazer dentro dessa experiência o que você vivenciou como esse projeto em si. Então, isso foi um projeto? Como que você organizou? Quais foram as ferramentas que você utilizou para liderar esse time, para liderar essas tarefas, esse dia a dia? Como desenvolvedor, se a empresa estiver procurando um programador, ele vai buscar em você experiências, né, e vivências de programação. O que você pode levar é que, através do seu conhecimento teórico, do que você vivenciou ali como estudo, ou que você aprendeu com outras pessoas, ou de eventos e momentos, né, feiras que você participou, você tem o aprendizado XPTO. Talvez você tenha que levar também algo que você tenha construído de forma autônoma, não necessariamente dentro de uma companhia. Então, se você já testou programar algo, construir algo fora de uma organização, eu acho que isso também pode ser super válido. O que eu não faria, no caso, é excluir essa experiência da sua vida, porque isso fez parte de alguma forma. Então, pode ser que você lidere terceiros, né? Pode ser que você lidere estagiários, aprendizes, algo do tipo. Então, é importante que você leve isso como parte ali do seu trabalho, do seu dia a dia. Agora, como programador em si, pode ser que sejam exigidos aí outras competências e outras vivências, caso a posição exija uma experiência prévia. Se for exigida uma experiência prévia, você tem que, de alguma forma, demonstrar como que você vivenciou isso da programação. A Bianca deu uma dica aí que eu achei fantástica e que eu vou até trazer aqui para as conversas de PDI dentro da empresa. E tem pessoas no meu time que fazem parte também de projetos sociais. Mas se você tiver, né, a oportunidade de até participar de um projeto social, como a Bianca trouxe, também é um ponto relevante, tá? Obrigado, Ana. Vamos então para o Robson. O Robson também tem uma pergunta. Oi, bom dia. Bom, também não sou da área de RH, tá? Eu sou desenvolvedor. Só que eu sou desenvolvedor sênior na área de mobile e eu queria muito ir para outra área, começar como na parte web, aprender uma linguagem nova. Como que eu deveria proceder agora? Quem gostaria Bom, de, deixa por gentileza? eu gosto muito, porque eu trabalho com recrutamento técnico, então eu gosto muito quando os desenvolvedores falam isso, sabe? Que querem mudar, assim, porque eu acho que é uma experiência que um ajuda o outro, né? Quando você está trabalhando no mobile, você tem uma visão ali, de como o cliente vai entender aquela plataforma, e já quando você trabalha com web, já é uma outra visão. O que eu te indicaria primeiro é aprender as linguagens que você quer trabalhar, né? Então, e isso vai depender de cada empresa, tá? Cada empresa tem linguagens específicas. Aqui no Banco Mercantil, por exemplo, bancos, de forma geral, tem COBOL, tem C, C Sharp, linguagens antigas
mas que são muito seguras. Então, o banco jamais deixará de ter esse tipo de linguagem de programação. Mas como você quer trabalhar mais em front, às vezes você tem que procurar plataformas não, perdi o nome aqui, mas frameworks específicos daquela empresa. Então, acho que o principal seria, se você já está trabalhando no bairro, quer migrar dentro da sua própria empresa, é saber quais são as linguagens e estudar aquilo. Mas se for fora também, entender quais são as linguagens ali. E aí você consegue ver em vagas, tá? Entra em qualquer vaga que você vai ver as linguagens que utilizam, e aí é só você pesquisar os frameworks. E diga, porque às vezes nós estamos procurando essa pessoa internamente e os desenvolvedores não se pronunciam. Ah, eu sou mobile e gostaria de ir para a web. Então, verbalize isso, fale com pessoas da empresa, com recrutadores, para que isso ganhe uma visibilidade. Esse é o tipo de mudança, assim, que nós, recruiters, gostamos muito. Bianca, não sei se você gostaria de complementar alguma coisa também, essa última pergunta. Sim, colaborando também. Também estudei para Tech Recruiter, não conhecia a área, e aí fui na mesma linha que eu acabei de compartilhar com vocês, para prática. Então, tem bastante projetos também para júniores, né, que estão começando, porque a área de desenvolvimento é uma área muito prática. Você pode conhecer muita teoria, mas tem muitos processos de júnior que tem testes práticos. Então, pelo menos o básico, né, ali da programação, você precisa entender. Eles querem entender se você sabe o básico. O restante eles podem te desenvolver na área, mas você sabendo o básico, eles conseguem ali até ver o teu perfil como um perfil diferente. Né? Então, tipo, eu sou júnior, eu vou aprender na empresa. Sim, você vai aprender. Mas o básico ali, a base de toda a parte da tecnologia que você está querendo, né, se aprimorar, é muito, muito importante você mostrar o domínio dela, o conhecimento dela, saber falar, saber se aprofundar. Bianca, como é que eu vou fazer isso? A aluna pode até, acho que contribuir um pouco mais, mas a inteligência artificial. Se você colocar hoje no chat GPT, criar um exercício para conseguir me desenvolver na área de XPTO tecnologia. Ele vai te trazer ali os exercícios, pode até te indicar algumas plataformas para você poder treinar. E você, como da área de tecnologia, pode filmar a tua tela, você fazendo todo esse exercício, para se caso perguntarem ou não perguntarem para você, você falar que, ó, tem um vídeo aqui, de eu treinando, de eu desenvolvendo, eu posso te mostrar aqui como é que eu fiz, e aí já traz um diferencial, né, dentre os outros candidatos, porque você vai estar mostrando as suas aptidões na prática. Pode ser que você não consiga fazer tudo, mas ele sabe ali que começar você sabe e que você tem contato com as ferramentas ali do dia a dia. Espero ter ajudado. Perfeito, muito obrigado pela contribuição de todos. Infelizmente, a gente não está com muito mais tempo para responder todas as perguntas, mas eu convido vocês que participaram aqui da sessão até agora a fazer perguntas para os nossos palestrantes através do LinkedIn deles. Eles compartilharam aqui também o perfil deles, então fiquem à vontade. Gostaria de agradecer mais uma vez aos palestrantes pela incrível jornada que a gente teve aqui hoje. Foi uma conversa muito enriquecedora, como eu disse antes. E agradecer a todos os participantes também e dizer que nos vemos na próxima Experiência Online Joiners. Mais uma vez, muito obrigado e nos vemos em breve. Obrigado mais uma vez a todos. Obrigada, até Obrigado, logo. gente. Boa semana para Obrigado. todos. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, Sorte. tchau. Tchau, tchau.